Olá, Paulo Coroa de Maceió. Vou ler aqui no livro A Bíblia Sagrada, no capítulo 12 de São João. Fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, essa festa era a festa da Páscoa. Então, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, dizendo: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Era mais ou menos assim. Aquela multidão com ramos de palmeira. Isso aqui não, é um símbolo apenas. Não tem a palmeira, mas tem essa plantazinha aqui silvestre, que pode simbolizar ou lembrar o que é que o povo fazia naquele dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eram homens, mulheres, velhos, crianças. Todos acenavam, dando bem-vindo, Hosana, bem-vindo, aquele que vem em nome do Senhor. Era uma aclamação total pelo Filho de Deus que entrava em Jerusalém. E sabe como ele estava? Qual o meio de transporte do Senhor Jesus? Era um jumento. Um jumento era o meio de transporte do Senhor Jesus. As palmeiras continuavam, aqueles ramos lindos, né? As pessoas tudo clamando: Hosana, 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 bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E a leitura continua, dizendo: E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Veja bem, Jesus entrou em Jerusalém, aclamado pela multidão, com ramos de palmeiras e tudo mais. E ele era tido como o rei. Mas que rei é esse? Que o seu trono é um jumento, filho de uma jumenta. Mas estava escrito que Jesus viria montado num jumentinho, filho de uma jumenta, claro. E aquela mesma multidão que aclamava Jesus naquele momento, dias depois estavam chorando a sua morte, lamentando a sua morte, e morte por cruz. E naquela época, a cruz era destinada para os malfeitores, para ladrões, homicidas. E foi pelaquela morte horrível que Jesus fora condenado a padecer. E todo aquele povo que aclamara Jesus dias antes, acenando com ramos de palmeiras e coisas parecidas, hoje chorava a sua morte. Muitos lamentando porque Jesus estava morto, outros se alegrando pelo que ele havia dito, que se não passasse por aquilo, ninguém se salvaria. Mas a fé, ela é disseminada de diversas maneiras entre as pessoas. Então, uns acreditam de um jeito, outros creem de outro. Eu só sei que no domingo, após a morte de Jesus, logo cedo, como ele havia pré-anunciado que ressuscitaria ao terceiro dia, depois de morto, isso aconteceu. Com 3 dias depois que Jesus havia morrido, logo pela manhã, vieram 2 anjos até o sepulcro de Jesus e retiraram aquela pedra pesada, uma pedra tipo moinho, que rolavam para um lado,
e deixava a entrada do sepulcro aberta. E Jesus saiu, foi ressurrecto, porque estava escrito que ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Então, essa aclamação de Jesus, antes da morte, né? Antes de subir aos céus, de ser crucificado, morto e sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, essas aclamações eram no momento em que ele entrava em Jerusalém. A Bíblia diz que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um filhinho de uma burra, de uma jumenta. Foi assim que o rei de Sião chegou. Então, nesse momento, eu me lembro de quando eu era menino, 12 anos, que a gente assistia a Páscoa, depois vinha o Domingo de Ramos, que minha mãe levava para a igreja, né? Igreja católica naquele tempo, e eu observava tantos ídolos de barro, de gesso. Era uma variedade imensa. De um lado tinha nichos de santos de gesso, de um outro tinha. E assim tinha uma base de uns 10 a ídolos de gesso, que as pessoas ficavam ali ajoelhadas, adorando, acendendo velas e fazendo suas reclamações, fazendo suas orações e pedidos, né? Pedia uma coisa que não ouvia, tinha olhos e não enxergava, né? Tinha o cheiro, mas não sentia o cheiro da pessoa. Ele tinha mão, mas não estendia para atender os rogos daquela pessoa que estendia a mão para ele. Tinha pés, mas não sabia se conduzir, não podia porque era pregado ali. Era preciso que alguém tirasse de um canto para outro para poder se locomover. Esses eram os deuses dos católicos, de antigamente e de ainda hoje, porque existe. Mas graças a Deus, pouco a pouco, depois de muitas explicações que os crentes estão dando a respeito da idolatria, diminuíram mais. As igrejas hoje não têm mais aquela multidão de ídolos que tinha antigamente, quando eu era menino. Não, hoje só tem no altar-mor, a imagem do Cristo pregado na cruz, aquele Cristo de gesso, né? Sofrido, que ele não está mais ali na cruz. Graças a Deus, ele saiu. E nem poderia ficar pregado numa cruz para ser adorado como morto, porque ele é vivo e vive está lá no reino de Deus, intercedendo por nós. Então, eu me relembrava, né, que eu entrava nas igrejas, eu fazia minhas orações de criança, mas eu fazia, né? E o mais conhecido era o catecismo, era aquela oração do Santo Anjo do Senhor, que diz: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Essa foi a minha primeira oração que eu aprendi, se não, o Pai Nosso. Aí eu refletia sobre isso, como era possível que aquelas imagens pudessem nos escutar? E Deus já estava me observando desde pequeno, aliás, desde o ventre da minha mãe, como Ele fez com vocês também, para no dia exato, no momento exato, se revelar. E eu seguia, eu era católico, minha mãe era católica naquele tempo, e eu frequentava muitas igrejas, observava os padres, aquelas pessoas tocando harmônica, né? Tocando um tipo piano, que eu esqueci o nome agora. Eu achava aquilo tudo muito bonito, muito angelical, e tinha grande respeito por tudo, né? Inclusive pela imagem do Senhor morto, que era aquele homem deitado, todo arranhado, o joelho, um corte no peito, entendeu? A coroa de espinhos sangrando na sua cabeça, e assim por diante. Era aquele a quem eu adorava. Chorava, me emocionava, porque sentia na pele aquela morte daquele rapaz, entendeu? E sem entender muito o porquê daquilo. Era preciso que eu estivesse sempre estudando ali na presença dos padres, dos frades capuchinhos, até compreender o significado
daquela imagem morta, morta e ferida. E então quando chegava o domingo de Ramos, tinha as procissões, colocava aquela imagem representando Maria, amarrada de cordas, né? Ela era amarrada de cordas, os pés quase dos ombros aos pés. E ao lado, o adiante, a imagem de Cristo. Essa imagem que eu acabei de falar, que era o homem deitado, todo arranhado, cortado, com a coroa de espinho na cabeça. Esse era o filho dela. E muita gente se emocionava, eu me emocionava, e saía pelas procissões, pelas ruas afora, nas procissões, sem saber que estava cultuando uma coisa pagã, em vão, inútil, né? Mas eu seguia o ritmo dos outros, que eram católicos, tanto como eu, e aquilo para mim era, se estivesse prestando um culto a Deus. E realmente era. Mas era um culto que ele não recebia, que ele não aceitava, porque ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Então eu seguia aquelas procissões, acendendo velas, cantando aquelas músicas. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. E eu ia, como Maria vai com as outras, e achando aquilo tudo muito normal. Mas graças a Deus que com o passar dos anos, depois de muitos anos, eu conheci a verdade verdadeira, que foi o Evangelho de Jesus, que realmente o que ele queria de mim era o meu coração, a minha adoração espiritual. Não me postar diante de uma imagem de gesso, de pau, de madeira, de barro, entendeu? De bronze, de ouro, de prata, para adorar, porque aquilo era uma adoração vã. E eu aprendi com o tempo e procurei me corrigir, porque Deus assim o quis, como fez com você que está me escutando, e com muitos outros também, para que não morrêssemos na ignorância, adorando uma coisa vã, um ídolo, tão abominável que é aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que até a casa que cobre esse tipo de ídolo é amaldiçoada. E eu procurei me afastar de tudo isso, discretamente, que já era senhor de mim, não é? Já tinha mais de 18 anos, sabia muito bem o que eu queria da minha vida material e espiritual. Então, foi por isso que eu tive aquela ideia de mostrar esses raminhos que eu tirei do meu jardim, da minha casa, para simular as folhas de palmeira que eram sacudidas ao vento, comemorando a entrada triunfal de Jesus. Como eu não tenho palmeiras, no meu jardim não tem palmeira, então eu pude encontrar essas flores aqui, que podem muito bem substituí-las. Aí, para ser a coisa real, tinha que ter um jumento, não é? E uma pessoa montada nele, mas como não tem isso, fica só a ideia que é válida. E eu agradeço a vocês que me assistiram, pedindo a Deus que os abençoe. E se gostaram da mensagem, dê um like e façam a subscrição, porque é muito importante para mim. E para me acalmar, eu tomo meu suco de laranja ou maracujá, para acalmar meus nervos, tirar meu estresse e me acalmar muito mais. Pois essa foi a história rápida que eu tive para apresentar para vocês neste domingo de Ramos. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Seja louvado o nome de Jesus.